Boa noite a todas e todos. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas ao nosso programa Café com Kardec e Amigos, que está sendo transmitido nesta noite, 8 de novembro de 2021, transmitido através do canal Seridó Espírita e também dos canais parceiros, que são a TV Rede Amigo Espírita, Web Rádio Fraternidade, Rádio Portal da Luz, TV Secal e TV7. Então, minhas amigas e meus amigos, estamos iniciando o 77º Café com Kardec e Amigos, programa esse que começou já durante a pandemia do novo coronavírus. E nesta noite estamos recebendo diretamente de Brasília Patrícia Torres, que é trabalhadora da Comunhão Espírita de Brasília, profissionalmente assistente social, e nós vamos trazer hoje Patrícia aqui para falar com a gente sobre um tema muito importante dentro das lides espíritas, que é o tema o temor da morte, uma discussão mais que necessária nesse tempo de tantos desencarnes relativos a Covid-19 e a outros fatores. Nesta semana em que, tradicionalmente, culturalmente, se reflete sobre o Dia de Finados. E nesta noite, então, Patrícia vem aqui falar sobre esse tema da morte. Por que será que esse tema da morte ainda assusta, assombra muitos espíritas? Vamos, então, refletir, nos aprofundar cada vez mais nesses temas importantes. Então, quero convidar aqui para a tela nossa querida Patrícia Torres. Patrícia, bem-vinda, querida. Obrigada. Sintam-se todos abraçados aqui, com um abraço bem candango. Que maravilha, Patrícia. Num primeiro momento, nós vamos aqui abrir a palavra para você, ficar muito bem à vontade e discorrer sobre o tema. E num segundo momento do nosso programa, nós vamos abrir para interação com o público, então vamos trazer algumas questões. Quem quiser fazer algum questionamento dentro dessa temática da morte, do temor da morte, nós traremos aqui para discorrer, para conversar com Patrícia. Então, Patrícia, a palavra é sua, fique muito bem à vontade. Obrigada. Uma boa noite a todos e a todas. E, de fato, esse é um tema que nos inquieta, né? E é um tema até que nós evitamos muito falar, porque nós achamos que se nós não falarmos da morte, é como se ela não nos alcançasse. E como o nosso irmão já colocou, é um tema que nos tem provocado, sim, muitas reflexões. Nesses tempos de pandemia, de muitos desencarnes, seja pela Covid ou não, nós temos lidado com a finitude do corpo físico. Então, vamos pensar um pouquinho nesse morrer. Né? O que de fato morre? O que de fato acaba? O que de fato é finito? Né? Muitas vezes, nós vamos ver um grande silêncio em volta desse tema, ou até um certo superstição, um certo segredo. Né? E todo esse desconhecimento, todo esse não falar, nos causa inquietação. Porque aquilo que nós não conhecemos, ou que nós achamos que não conhecemos, nos causa muito receio, nos impacta. Né? E nós vamos fazer toda essa nossa reflexão à luz da doutrina dos espíritos. Essa doutrina que vai ajudar, como os próprios espíritos esclarecem a Kardec, lá na questão 627 do Livro dos Espíritos, que o que eles vêm trazer para nós é um esclarecimento sobre aquilo que Jesus falou sobre alegorias, que falou de formas de parábola, falou metaforicamente, simbolicamente. Então, vem nos trazer a luz. Então, nós convidamos a todos vocês a colocar os óculos da doutrina dos espíritos para que a gente possa olhar esse tema, possa se apropriar desse tema com as orientações, com os esclarecimentos que os espíritos nos trazem. De onde?
do plano invisível, desse plano que nós não enxergamos e que eles próprios nos esclarecem, que pré-existe e sobrevive a tudo. Então, para a gente começar, vamos lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 23, que Kardec intitula A Estranha Moral. E lá, Kardec vai registrar assim, no item 8, a vida espiritual é com efeito a verdadeira vida. É a vida normal do espírito, sendo-lhe transitória e passageira a existência terrestre. Meus irmãos, vejam bem o que os espíritos estão nos orientando. A vida espiritual, perdão, é a verdadeira vida. A vida no corpo material, assim como vocês me veem, ela é passageira, ela é transitória. Porque muitas vezes nós nos esquecemos disso. Nós nos agarramos a este corpo físico, nos grudamos a ele e achamos que somos seres, esse corpo eterno, né? Nós vamos tomar todos os remédios do mundo, todos os suplementos, fazer todas as ginásticas, cuidar de tudo, não vamos perecer de forma alguma. Nós nos utilizamos dos recursos da medicina, das medicações para os tratamentos de saúde necessários, fazemos a atividade física para cuidar desse corpo porque devemos fazê-lo, para termos uma vida saudável e prolongá-la ao tempo que Deus planejou para cada um de nós. Sim, temos que fazer tudo isso. No entanto, este corpo é finito. Esta nossa passagem neste corpo, nos informam os nossos irmãos do plano invisível, ela é transitória, ela é passageira. Ela pode durar 10, 15, 20, 30, 100 anos, mas ela é passageira. O corpo, dizem eles, não passa de simples vestimenta grosseira que temporariamente cobre o espírito. Vocês já observaram como que nós caminhamos na Terra? Nós somos pesados, nós estamos aqui grudados neste planeta, nós nos arrastamos aqui. Por que nós estamos falando isso? Porque os nossos irmãos espirituais, eles nos dão notícia de que sem esse corpo, nós somos leves, tendemos a ser grande parte de nós, depois que nós passamos por todo o nosso processo de aperfeiçoamento. Nós somos leves, nós volitamos. Então é por isso que os espíritos falam que nós estamos nessa vestimenta que é grosseira, que é rude, que é uma verdadeira aprisionamento para o espírito, que pode estar em qualquer lugar fora deste corpo, mas neste corpo se encontra restrito, preso, né? Que é o que nos prende a esse globo terrestre. E quando nós nos livrarmos deste corpo, nós vamos nos libertar. Por isso, Kardec intitula esse capítulo de Estranha Moral. Porque essas palavras nos causam estranhamento. Pensar que vai haver um momento em que nós vamos nos dispor deste corpo e nós vamos nos sentir libertos. Pensem nisso. Mas, afinal de contas, então, o que é a morte, né? Se nós formos procurar lá no dicionário, lá está escrito o seguinte, que morte é a interrupção definitiva da vida de um organismo. O fim da vida humana. A ausência definitiva de alguma coisa e contrário de vida. Essas são as definições. Nós vamos encontrar, metaforicamente, outros tantos sentidos para a palavra morte. Mas vejam, a morte como interrupção definitiva da vida de um organismo. Fim da vida humana. Ausência, contrário de vida. Quando um profissional de medicina atesta a morte
ele está atestando o quê? O falecimento de um corpo. O fim da vida num corpo humano. Algo material que se esgotou. Porque aí nós vamos lembrar a lei de Lavoisier, nada na natureza se perde, tudo se transforma. Então nós nascemos, crescemos, nos multiplicamos, envelhecemos, morremos, renascemos e progredimos. Sempre. Esta é a lei. Entende? É um ciclo que não se perde, que nós vamos nascer e renascer. Meus irmãos, quer você acredite ou não, as nossas existências, as nossas experiências na carne, são esses processos de retorno, de recomeço, de aprendizado, em propósito do nosso aperfeiçoamento, da nossa caminhada evolutiva. E os Espíritos vão nos esclarecer lá na questão 85 do Livro dos Espíritos, que o mundo espírita pré-existe e sobrevive a tudo. Então, há um mundo que existia e existe antes que nós aqui estivéssemos. E permanece, sobrevive a tudo. Eles ainda nos esclarecem que esse mundo se constitui num mundo à parte, fora desse que vivemos. Por que nós estamos falando disso? Para a gente relembrar, quando Jesus diz, meu reino não é deste mundo, há muitas moradas na casa de meu Pai. E tantos outros momentos que o Cristo nos fala da existência de um mundo que os nossos olhos físicos não alcançam. E os espíritos, por isso que eu disse que nós vamos colocar o óculos da doutrina para que nós possamos enxergar ali onde ficou um véu, onde ficou o simbolismo, para que nós possamos compreender que este mundo é a nossa morada, é a nossa casa, é para onde nós retornaremos. Porque aqui nós estamos de passagem, nós estamos temporariamente. O que nós estamos fazendo aqui temporariamente, né? Nós estamos, para que nós estamos então num corpo, numa carne, encarnados? Para que este corpo? Este corpo nos permite estar neste planeta, na Terra, vivendo essa experiência material. Esta experiência que os espíritos dão o nome de encarnação. E quando nós retornamos, reencarnação. Para que isso? Qual o propósito de estar na carne? De nos fazer chegar à perfeição. Porque nós fomos criados simples, ignorantes no sentido de desconhecermos. E vamos angariando aprendizados, vamos angariando conquistas espirituais, porque essas nós podemos levar de volta para a nossa casa espiritual, para que nós possamos ir melhorando a cada dia, fazendo o caminho de comunhão com o Pai. Só que para a gente alcançar essa perfeição, nós precisamos vivenciar as dificuldades da existência no corpo. Porque a existência no corpo é que vai nos colocar à prova para que nós possamos conquistar em nós os aprendizados. É a experiência no corpo que vai me fazer sentir frio e fome e exercitar a minha inteligência para amenizar meu frio e minha fome. É a experiência no corpo que vai exigir de mim saber ceder, saber conversar com o outro, saber ajudar o outro, saber ouvir o outro. Viver dificuldades com o outro que vão exigir de mim a paciência, a tolerância. Isso vai fazendo com que eu me aprimore, com que eu me melhore. Para que a gente possa
nessa experiência material, lidar com esses desafios que é a vida material, e também para que a gente possa se apropriar da parte que nos toca na criação. Porque nós somos co-criadores com o Pai. Então nós temos a nossa parcela também nesse processo de cocriação, de auxílio, porque Deus é tão misericordioso que Ele nos permite contribuir. Então, nesse processo de experiências materiais, nós vamos nos aperfeiçoando. E para isso nós recebemos este corpo. Então, o corpo no qual eu habito, você habita, é um presente de Deus. E ele é do jeitinho que nós precisamos para essa jornada aqui. Ele não é perfeito do jeito que nós gostaríamos que ele fosse. Ele é na medida exata daquilo que nós precisamos que ele seja para essa jornada. Então, alguns de nós temos algumas deficiências, alguns de nós temos algumas limitações. Fazem parte daquilo que nós necessitamos neste momento da nossa caminhada. O corpo, por isso Kardec afirma que o corpo não passa de uma grosseira vestimenta, que vai temporariamente nos servir para vestir o espírito, para permitir que o espírito possa estar neste planeta. Os espíritos vão nos explicar que essa nossa existência, esse corpo humano, ele é composto de 3 partes. O espírito, que os irmãos do plano invisível vão dizer para a gente que é um feixe. Ele não tem forma. E quem é que dá forma a esse espírito? O perispírito, que é um espírito semimaterial, que ajuda a ligar o que é imaterial do espírito com o que é material do corpo. Então, essas 3 partes. O espírito, como se fosse, vamos fazer uma simbologia, a água, que não tem forma. E aí eu coloco a água numa forma de gelo. E quando eu tiro o gelo informado, eu tenho corpo encarnado. Aquela água que é fluida, que não tem forma, precisou da forma para dar uma forma. E ela é vestida daquela forma sólida, que é o corpo. Para ser didático, para a gente tentar entender, né? Só que, se nós viemos aqui no planeta Terra para nos aperfeiçoarmos, aí passamos aqui 50 anos, 20 anos e não conseguimos alcançar a perfeição, como é que fica? A gente volta. A gente volta para refazer, para reaprender, para renovar, para corrigir. A gente vai e volta para ir angariando aos poucos, no tempo necessário, as nossas conquistas, vivendo novas existências. Isso está onde? Lá no Livro dos Espíritos, na questão 166. E os Espíritos nos explicam que a misericórdia divina nos oferece essas diversas oportunidades. Então, essas várias experiências no corpo são manifestações da misericórdia do Pai a nos dar novas oportunidades. E nós vamos passando por várias existências no corpo, para que nós possamos ir transformando a nossa ignorância em conquistas espirituais. Porque nós não viemos aqui angariar tesouros que não sejam aqueles necessários aos céus. Afinal de contas, nós só podemos levar conosco, quando nós nos despojamos desse corpo, os tesouros do espírito, os tesouros necessários à nossa caminhada, na nossa vida. O que a gente está querendo dizer? Nós estamos querendo dizer o seguinte: se quem morre é o corpo, e nós não somos o nosso corpo, nós estamos no nosso corpo. Nós somos seres imortais, como nos dizem os espíritos. A morte é do organismo, do corpo que nos sustenta por um tempo. Vamos lembrar disso? Nós somos seres imortais. A morte, ela existe para a matéria orgânica,
Nós não somos a matéria orgânica, nós estamos na matéria orgânica. Nós somos espíritos criados por Deus, imortais. Então, quando cessa a vida que anima esse corpo, há o falecimento deste corpo. Aí sim nós vamos ter a morte. Que é o quê? Um processo natural. Um processo de transformação. Porque passam os seres vivos da natureza. Como nós já dissemos, nascem, crescem, envelhecem, morrem, renascem. Para progredir sempre. Esta é a lei. Então, se nós somos seres imortais, nós estamos num corpo que vai ter um fim, que é finito. Por que temer a morte? Por que nós temos tanto medo da morte? Kardec, no livro Céu e Inferno, ele trata desse assunto. E ele vai falar, vai nos sinalizar alguns possíveis motivos. É claro que nós não estamos aqui esgotando esse assunto. É só para que nós possamos refletir, pensar um pouco mais. E quem sabe encontrar, inclusive, outras respostas. Mas algumas que Kardec nos convida a refletir são as seguintes. Um primeiro temor da morte está associado ao nosso instinto de conservação, que todos nós o temos. E é importante que o tenhamos, para preservar essa vida que é preciosa. Então, um dos motivos de temermos a morte está associado a esse instinto de conservação, que é muito forte ainda no nosso processo primitivo de evolução. À medida que nós vamos compreendendo a vida espiritual, que nós vamos conhecendo, que nós vamos nos apropriando dessas experiências, nós vamos ampliando o nosso conhecimento, a nossa visão. Nós paramos de olhar assim, né? Vamos pensar, você aí na frente da sua telinha do celular ou do computador, você está olhando assim, bem pertinho. Quando você se afasta, você enxerga muito mais. Se você estiver na sala, no quarto, você enxerga tudo que está à sua volta. É isso que a gente vai fazendo no nosso processo de caminhada. E à medida que nós vamos compreendendo a vida espiritual, nós vamos ampliando o nosso olhar. Nós vamos nos apropriando de conhecimentos que vão nos ajudando a compreender o verdadeiro significado da nossa existência. Uma outra questão que nós podemos pensar, que pode ser razão para que tenhamos tanto temor, tanto receio, nos perturbe tanto a ideia da morte, está associado também a essas cerimônias lúgubres que nós vivemos na nossa sociedade, né? São cerimônias sempre tão pesadas, tão doloridas, não é? Nós nunca vamos ver, quer dizer, nunca não. Muitas dessas cerimônias não nos convidam a ter esperança numa vida futura. Muitas vezes, nós nos prendemos no processo de adoecimento dos nossos entes queridos ou do nosso próprio. E aí a gente se apega ao aspecto repelente da morte. E não pensamos na morte como uma transição. Às vezes, eu não sei se é a sua situação de estar com um familiar adoecido, num processo, talvez, de decrepitude física. Porque o nosso corpo, ele é uma máquina. E, por vezes, ele se desgasta, ele se enfraquece. E aí nós vamos vendo um processo de decadência física. E nós achamos que isso é o nosso ente querido. Às vezes uma mãe, um pai, que está num processo de adoecimento, às vezes de esquecimento, de demência, de dor, um processo dolorido de alguma doença. E nós vamos vendo aquilo e achamos que ali, unicamente ali, está o nosso ente querido. Meus irmãos, tudo isso que nós podemos viver e algum ente querido está vivendo, se está acontecendo com ele ou com ela, é o nosso processo de depuração.
É a experiência abençoada do Pai a nos permitir oportunidades de angariar aprendizados. Lembra que nós viemos aqui para aprender? Para nos aperfeiçoarmos? Se você está com um ente querido no leito, se algum familiar seu está adoecido, olha para ele com misericórdia e gratidão. Não deixe de fazer por ele e por ela tudo aquilo que lhe for possível. Mas é a oportunidade que ele ou ela está tendo de aperfeiçoar-se, de melhorar-se, de transformar-se. E às vezes a gente fica preso nesse processo, que fortalece em nós o medo da morte do corpo físico, mostrando a destruição do corpo como algo hediondo. Nós não vamos ver, em geral, rituais que simbolizam a alma desembaraçando-se. Lembra que o corpo é como se fosse uma gaiola para o nosso espírito. E quando esse corpo chega à sua finitude, a porta da gaiola abre. O seu ente querido, que não está mais na carne, visível aos seus olhos, fez esse processo de transição, de libertação de um corpo adoecido, de uma mente esquecida, desequilibrada, para voltar à vida, à verdadeira vida, que é a do Espírito. Quantas vezes nós acompanhamos o lamento daqueles que ficam, e ficam em desequilíbrio, e nós nos assustamos com isso. Nós não queremos isso para nós. Isso renova, muitas vezes, esse sentimento como se uma desgraça tivesse se abatido sobre aquelas pessoas que ficaram, que nós chamamos de perderam um familiar, perderam alguém, né? Lastimando o fato de aquele familiar ter ido embora como se ele tivesse perdido a oportunidade do gozo material e perdeu, como se o gozo material fosse o destino, fosse o sentido e o objetivo da nossa vida, e não é. Quantas vezes nós dissemos, nossa, mas era tão jovem, tinha uma vida inteira pela frente. A vida continua. Nós somos imortais. Continua tendo a vida inteira pela frente. Mas a nossa verdadeira vida não é no corpo. E aqui eu quero fazer um parêntese com você. Nós não estamos aqui menosprezando a nossa vida física, de forma alguma. Porque se ela não fosse necessária, Deus não a teria imposto a nós. Os Espíritos dizem que ela nos é imposta. Ela é necessária, fundamental, imprescindível. E nós devemos valorá-la ao extremo. No entanto, nós não precisamos nos apegar, nos grudar, nos agarrar a ela, porque quando nós tivermos que nos desprender, vai ser mais dolorido, vai ser mais difícil. E nós não estamos aqui também desvalorizando ou diminuindo a dor de qualquer irmão, de qualquer irmã que neste momento esteja vivendo o distanciamento de um ente querido, de forma. Jesus jamais negligenciou, jamais criticou a dor de um irmão, a nossa dor. Ela é legítima e nós a reconhecemos. O que nós estamos convidando aqui é olhar para a sua dor e entender que ela é passageira. Que esse irmão, esse ente querido que não está aí perto de você, ou que está se despedindo, está num processo de despedida do corpo, está num processo de transição, está num processo de renovação. O que nós estamos convidando é que você, ainda que esteja doendo, ainda que esteja sofrendo, possa considerar que esse ente querido continua vivo de uma outra forma que o seu corpo não enxerga. É semelhante a pensar assim: nós estamos em viagem, estamos aqui na Terra. Tem um momento que chega a hora de voltar para casa. Voltar para casa.
Vocês já imaginaram como é bom a gente voltar para casa? Quando a gente está em viagem muito tempo por algum lugar, não é bom a gente voltar para casa da gente? Lá em Minas, eu sou de Minas, né? A gente costuma dizer assim, ai, nada é melhor do que a nossa casa. Nada é melhor do que a nossa casa. É muito bom visitar as pessoas que nós amamos, é muito bom estar com amigos, com familiares, é ótimo. Mas estar em casa é tão bom. É isso que nós fazemos. Nós estamos em viagem, nós nos encontramos, nós vivemos experiências juntos e chega o momento de voltarmos para casa, cada um a seu tempo. E quando a gente volta para casa, a gente continua existindo. A gente só deixou de existir ali, naquela mesma condição, junto daqueles onde nós estávamos. Passamos a existir em outro local. É a falta desse entendimento, de ampliar essa nossa compreensão, que vai alimentando o nosso temor, o nosso pavor, o nosso pânico diante da finitude do corpo físico. E Kardec vai dizer que tudo isso ajuda a reforçar esse sentimento, em vez de infundir em nós a esperança. E lá no item 3, no capítulo 2 do Céu e Inferno, Kardec vai dizer que à medida que o homem vai compreendendo melhor a sua vida futura, o temor da morte diminui. Uma vez que esclarecida a sua missão na Terra, aguarda-lhe o fim calma, resignada e serenamente. Porque nós estamos aqui de passagem, temporário. Estamos aqui num processo de aprendizado. Vai chegar um momento que nós vamos concluir essa atividade e vamos voltar para casa. E vamos reencontrar os amigos. Aqueles que foram antes de nós, nós vamos reencontrá-los. Nós vamos reatar as relações que tivemos aqui na Terra. Nós não vamos nos perder uns dos outros. Por isso que nós não perdemos ninguém. Nós não somos donos e ninguém é propriedade de ninguém. Nós nos afastamos. Nós nos despedimos temporariamente. Mas nós não nos perdemos uns dos outros. E é esse entendimento que vai renovando em nossos corações a esperança, a resignação, o entendimento acerca do verdadeiro sentido da vida. Entendendo que essa nossa passagem é transitória, é temporária. Por fim, que o nosso tempo está se esgotando, eu gostaria de falar com vocês mais um momento sobre uma morte que Emmanuel nos chama a atenção. E essa sim é uma morte da qual nós devemos ser vigilantes. Porque é uma morte anterior ao corpo, à morte do corpo físico. É aquela que Jesus nos alertava quando ele dizia: deixai que os mortos enterrem seus próprios mortos. É a morte dos bons sentimentos em nós. Eu essa semana vi algumas pessoas falarem, né, de quantos zumbis transitam na Terra. Nós não nos apropriarmos da vida que nós temos. Vivermos adormecidos, não entendendo o valor dessa experiência. E Emmanuel vai dizer: há dominadores da carne que estão mortos, encerrados em seus sarcófagos do orgulho. Quantos de nós estamos presos e mortos no orgulho que nos toma? Juízes em covas de lama. Legisladores mumificados em terríveis mausoléus de simonia e administradores encerrados em urnas infernais de inconfessáveis compromissos. Quantos presos, mortos em ações, em atitudes, em comportamentos que perturbam o nosso equilíbrio, que não nos ajudam no processo de evolução, só angariam em nós dor e sofrimento. Há jovens mortos nos vícios
e velhos amortalhados no frio do desencanto. Quantos mortos, presos no ciúme, na inveja, nos vícios, nos enganos, na indiferença, na impulsividade. Há criaturas impulsivas em sepulturas de espinhos e mentes preguiçosas em sepulcros de miséria, porque não dão utilidade à sua existência. Não são capazes de agir no bem, em favor de si e em favor dos outros. O morto, nos diz Emmanuel, é aquele que se ausenta da vida, que perambula nas sombras da morte sem morrer. Aprendamos a nos prevenir desta armadilha, participando da luta coletiva, saindo de nós mesmos e buscando sentir a dor do vizinho, a necessidade do próximo, a angústia do nosso irmão e ajudando a tantos quanto possamos ajudar. Lembrando que ninguém respira tão somente para si mesmo. Nós não nos bastamos. Não é esse o sentido da nossa vida. Em qualquer parte do universo, nós somos usufrutários do esforço e do sacrifício de milhões de existências. Cedamos agora algo de nós, em favor dos outros, pelo muito que os outros fazem por nós. Então, é dessa morte que nós devemos ser vigilantes. Mas a do corpo, essa liberta o nosso espírito imortal, para que nós continuemos a nossa jornada no caminho de retorno em comunhão com o Pai, onde nós nos encontraremos todos um dia, no tempo em que for possível. Então, alimentemos em nós a confiança. E quando a dor apertar, quando for difícil e a saudade for muito grande, lembremos dos bons momentos de convivência, dos aprendizados que compartilhamos com esse irmão, com essa irmã, com esse ente querido que se foi. E renovemos em nós a confiança que todos nós estaremos juntos novamente um dia. Fiquem em paz. Obrigada pela paciência de vocês. E eu estou à disposição, se alguém quiser fazer algum comentário. Muito bem, muito bem. Obrigado, Patrícia, por essas reflexões tão importantes, tão pertinentes para as nossas reflexões. Nós vamos colocar um rápido momento de arte espírita e logo em seguida, quem desejar pode fazer seus comentários, suas contribuições, seus questionamentos e nós vamos trazer aqui para a Patrícia. Vou pedir a Clara Monize, que está aqui nos bastidores, fazendo a operação da live, para colocar nosso momento de arte espírita. Pai que estás no céu, ouve a nossa voz, todos desta canção, abrindo o coração. Sei de mim, que nada tenho, ensina a ser.
ensina a ser tudo em seu caminho. E eu que nada sou, que nada sei de mim, que nada tenho, me ensina a ser tudo em seu caminho. Pai que estás no céu, ouve a nossa voz, todos desta canção, abrindo o coração. Dentro de nós existe algo que é teu, que nos faz lembrar o amor que o Cristo prometeu. E eu que nada sou, que nada sei de mim, que nada tenho, me ensina a ser tudo em seu caminho. E eu que nada sou, que nada sei de mim, que nada tenho, me ensina a ser tudo em seu caminho. Que maravilha, gente. Esse é o Coral Pátio Roro, que é o pessoal de Natal, aí ligado à Federação Espírita do Rio Grande do Norte. Um trabalho belíssimo. Gostou, Patrícia? Lindo, lindo. Fala para a alma, né? É verdade. Eu imagino que há trabalho de arte espírita também na Comunhão Espírita de Brasília. Sim, sim. Nossa diretora de arte, inclusive, vai falar sobre a arte espírita, salvo engano, dia 11. Vou até mandar para vocês. Tem sim. Um trabalho muito lindo com a arte aqui. Que maravilha. Patrícia, eu estava vendo aqui um tema na Revista Espírita sobre a morte e na revista de fevereiro de 1865, Allan Kardec diz uma coisa interessante, que coaduna muito com o que você estava falando. Ele diz assim: o temor da morte tem sua razão de ser, portanto, na insuficiência das noções sobre a vida futura, mas denota a necessidade de viver e o medo que a destruição do corpo seja o fim de tudo. Você falou muito bem isso, com outras palavras. É, assim, provocado pelo secreto desejo da sobrevivência da alma, ainda velada pela incerteza. E aí ele diz na sequência: o temor enfraquece à medida que cresce a certeza. Desaparece quando a certeza é completa. Eu achei muito interessante essa fala dele. E aí Clarinha Moniz faz uma pergunta nesse sentido, que ela diz assim: qual seria a causa do temor à morte por parte de muitos espíritas, visto que esses acreditam na imortalidade do espírito? Onde é que está faltando ainda essa nossa certeza, como falou aí Kardec, Patrícia? Olha, eu penso que é um processo, né? E muitos de nós trazemos muitas experiências outras.
que não só na doutrina dos espíritos. E muitos de nós também estamos vindo de outras vivências doutrinárias. E nós ainda não nos convertemos fielmente à doutrina dos espíritos. Nós confiamos de boca. Sabe aquilo que Jesus fala? Seus lábios, né, falam de mim, mas seu coração está cheio. Então, muitas vezes, nós ainda falamos. Nós temos aqui, ó. Mas essa certeza tem que estar aqui dentro. Então, é esse processo de caminhada. Muitos de nós espíritas ainda não permitimos que o espiritismo, de fato, nos transforme. Nós ainda estamos num processo ali superficial. Simpatizantes, um pouquinho mais, um pouquinho menos. Nós ainda não nos permitimos, de fato, nos mergulharmos nessa doutrina e vivenciá-la em nós. Por isso que muitos de nós, que somos imperfeitos, estamos nessa caminhada, e o espiritismo é para nós mesmos, né? É para nós. Estamos nesse processo ainda de nos perturbarmos, de nos desequilibrarmos diante do falecimento do corpo físico de um ente querido. Por isso que muitos de nós ainda estamos assim, porque nós ainda estamos no nosso processo de aperfeiçoamento. Nós ainda estamos nesse processo, como você falou e trouxe, né, da revista espírita, nesse processo de conhecer, de estudar, e daqui a pouquinho a gente vai consolidando lá dentro de nós esses aprendizados e vai nos transformando. Então a gente está nesse processo, e por isso que muitos de nós ainda estamos tão perturbados, tão temerosos com o falecimento, com o desencarne de um ente, ou com a iminência do nosso próprio quando adoecemos, né? Mas é um processo, nós todos vamos, não adianta, nós vamos chegar lá. Muito bem. Inclusive, Patrícia, dentro desse processo, né, que você citou muito bem, nós percebemos, vamos dizer, muitos procedimentos ligados à própria cultura, à nossa cultura, então muitas coisas enraizadas, né, muitos hábitos enraizados. Por exemplo, durante essa semana, nós tivemos o Dia de Finados, né, e aí em cada cultura ele é vivenciado de uma forma, e no Brasil, como tem uma forte tradição católica, ele é vivenciado dentro dos postulados, dos parâmetros católicos, mas é muito comum nas casas espíritas, e você sabe disso, que na semana do Dia dos Finados, muitas vezes se pede ao palestrante para dizer qual a visão do Finados sob a ótica espírita, né? Então, e aproveitando que nós estamos aí realmente no entorno desse feriado que houve, para o pessoal de casa, quem está chegando assim na live, às vezes está caindo de paraquedas, né, o simpatizante. Na internet nós temos isso, e às vezes a pessoa está descobrindo o espiritismo nessa noite aqui com Patrícia Torres, né? Temos aqui mais de 30 pessoas ao vivo conosco, além dos que vão ver depois. Então, Patrícia, aproveitando essa temática da morte, do temor da morte, qual é a visão realmente dessa... Como nós devemos vivenciar? Você falou um pouco dessa questão do luto, eu achei muito interessante, eu acho que a gente pode aprofundar um pouco mais isso, né? Essa ideia do próprio Dia de Finados, de lembrar os nossos mortos, como os dizemos, né, culturalmente, e como vivenciar esse luto. Só para encerrar a pergunta, porque uma coisa que nos inquieta, Patrícia, muitas vezes é essa ideia do espírita no outro extremo, de dizer assim, não, aí não pode nem sofrer, não pode vivenciar o luto, que os psicólogos, obviamente, dizem que é uma coisa, um processo natural, né? Como é que você vê? Eu acho que eu joguei muitas questões aqui para você dar uma costurada. Vamos tentar, né? Olha só, nós vamos ver ao longo de tantas reflexões que os irmãos do plano espiritual nos trazem, que nós precisamos aprender a lidar com os nossos sentimentos. A irmã Dufour tem um livro que chama Escutando os Sentimentos, que nós estamos estudando agora no meu grupo mediúnico, e ela vai falar exatamente que esse processo de lidar com os nossos sentimentos e de ouvi-los faz parte do nosso processo de autoconhecimento, e o nosso autoconhecimento faz parte do nosso processo de aperfeiçoamento. Então, assim, fingir que nós não sentimos não é uma ideia muito inteligente da nossa parte. Vai fazer só com que a gente jogue as coisas por baixo do tapete e elas vão ficar ali crescendo, até que uma hora elas vão aparecer. Então, sim,
Nós estamos em convivência, estamos juntos aqui, encarnamos num grupo familiar, encontramos alguns amigos, convivemos por anos. Chega uma hora que essa pessoa vai embora e nós não vamos sentir, nós vamos sentir. Vai ser difícil essa separação? Vai. Nós vamos sentir a falta do riso, da convivência, do conselho, vamos sentir. E vai doer, vai doer. Eu estava pensando, né, antes de nós entrarmos aqui, que é um esforço que o Espiritismo nos convida muito a fazer é a gente separar dor de sofrimento. Dói. Dá vontade de chorar, dá vontade de ficar quietinho um tempo. Jesus chorou quando ele teve a notícia de que Lázaro tinha morrido. Não porque ele queria, ele não entendia o que tinha acontecido, mas para nos demonstrar o quanto os nossos sentimentos são legítimos, de amizade, de afinidade, de amor. Então nós sentimos, dói. Só que Maria, e eu adoro essa passagem, convido todos vocês a irem lá no Boa Nova, quando naquele capítulo que Humberto de Campos fala de Maria, Maria, mãe, então mãe, aquela mãe amorosa, viu seu filho ser morto de uma forma vergonhosa, sem merecer, sofreu profundamente com aquilo. E ela foi para Éfeso, e quando ela estava na sua casa, várias pessoas a visitavam, para relembrar Jesus, porque sentia saudade dele. Ela dizia para eles, meus filhos, tudo passa. Isso veio da boca de uma mãe que sofreu intensamente, sentiu a dor da despedida de um filho. Tudo passa. Então essa dor, ela vai ser amenizada. Ela vai passar. E ela vai dar lugar para uma saudade imensa. O que a doutrina dos espíritos nos dá ferramentas é para que a gente não se desequilibre, para que a gente não se perturbe. Mas vai doer? Vai doer. Em alguns um pouco mais, em alguns um pouco menos, de acordo com essa certeza que tiver sido consolidada dentro de nós. Mas nós vivemos num mundo material. E esse mundo material, muito preso ainda ao rito. Como Jesus nos chamou a atenção e ao cuidado quanto à formalidade, quanto ao rito que não reflete o nosso coração. E nós estamos presos a muitos ritos. E lá no século, salvo engano, no século XIII, se criou esse rito de cultuar aqueles que já haviam ido, de relembrar. E o que a doutrina dos espíritos nos fala? Aqueles que amamos estão aqui. Não foi esse o tema do mês espírita? Eles estão entre nós, e aí alguns até perguntaram, nós é que estamos entre eles, eles estão aqui. À medida que a gente for se apropriando dessa verdade, nós vamos entender que eles estão aqui. A gente só não pode vê-los, porque esse nosso olho humano é limitado. Eles estão aqui. Relembrá-los é maravilhoso. Quando a gente relembra de um ente querido que já se foi na nossa frente e fala dos bons momentos, das boas coisas que nós aprendemos, esse sentimento os alcança e os alegra. Quando nós lembramos deles em perturbação, em desequilíbrio, esse sentimento também os alcança. Então, esse simbologismo do dia do finados, que a nossa cultura, né, cultua, eu gosto muito do Richard Simonetti, quando ele fala que nós devemos cultuar aqueles que se foram aonde? Aqui dentro do nosso coração, na nossa casa. Porque quando a gente se lembrar deles, eles voltam, eles vão estar aqui, eles continuem, vão estar aqui nesse ambiente. Porque, olha, lá no cemitério, só tem um corpo que está em processo de transformação. E vai voltar, vai se tornar pó, vai se tornar adubo para aquela terra. Nós somos muito mais do que isso aqui. Quem nós amamos e já se foi, existe no mundo espiritual, que é muito maior do que nós possamos imaginar. Então, a doutrina dos espíritos nos convida, sim, a respeitar os nossos irmãos que ainda precisam desse rito, que isso ainda tem um significado,
mas nos convida a pensar que esses que amamos tanto e que já partiram na nossa frente, eles não se encontram lá no cemitério. Eles se encontram vivos dentro de nós e vivos conosco. E que nós podemos cultuá-los. É por isso que Jesus diz: honrai vosso pai e vossa mãe. Que nós possamos honrar aqueles que amamos. E nós os honramos nas nossas atitudes, nos nossos pensamentos. Então esse é um símbolo que a doutrina, para mim, né, a doutrina dos espíritos me traz esse convite, que o culto aos nossos entes queridos, e essa mensagem quando Emmanuel fala de nós reverenciarmos todos aqueles que se esforçaram e se esforçam por nós, porque eles estão lá também tentando nos ajudar, é que nós possamos transformar a nossa vida numa ode de agradecimento a eles. E como é que a gente agradece a quem a gente ama? Fazendo o que eles nos ensinaram, e muito possivelmente eles nos ensinaram muitas coisas boas. E aí eles se veem vivos e presentes no que nós fazemos. Então, a doutrina dos espíritos me faz pensar nesse culto aos nossos amores desta e da vida de sempre, na nossa vida diária, naquilo que a gente faz para relembrá-los, para honrá-los, para cultuá-los com o nosso esforço no bem, com o nosso melhoramento, para que quando a gente retorne à pátria espiritual, a gente possa estar no mesmo lugar que eles, e aí sim a gente possa reencontrá-los. É isso que a doutrina me faz pensar. Maravilha. Você citou Richard Simonetti, eu até me emocionei porque eu acho que foi um dos primeiros palestrantes espíritas, de quando eu me tornei espírita, e uma coisa interessante, foi há 15 anos. E aí foi, pelo que eu lembro, o mesmo ano de lançamento do próprio YouTube, que é o canal que nós estamos aqui, né? E aí, naquela época, há 15 anos, nós encontrávamos muita coisa já de Divaldo Franco, né? Eu lembro aí Nazareno Feitosa e Richard Simonetti. Então, eu achava maravilhoso ver as palestras dele, né? Ele que desencarnou aí há uns 3 anos, né? Tendo feito um trabalho muito bonito de divulgação da doutrina espírita, desencarnou já com mais de 80 anos. E me lembrou também, quando você falou uma coisa muito interessante, dessa coisa da lembrança física, da presença real desses nossos entes queridos, por exemplo, a lembrança de um riso, né? Isso é uma coisa muito forte, muito presente, e quando você falou também, eu lembrei do meu pai, que ele desencarnou também há 3 anos, foi bem pertinho ali do Richard Simonetti também, eu lembro das situações, e aí, disso que você falou, essa coisa de você lembrar do riso, eu lembro que por muitos meses, eu olhava para a porta da sala assim, e é como se a gente sentisse a presença da pessoa entrando, como se ela fosse entrar, eu não estou falando nem espírito mesmo, eu estou falando fisicamente, né, como se a pessoa fosse entrar a qualquer momento e você ouvir a voz, né, você tem aquela sensação, e aí realmente não há como negar, e não há nenhum problema nisso, né, em negar essa saudade, em negar essa ausência física mesmo, orgânica, que esses entes queridos nos têm. Mas como você mesmo falou, a doutrina espírita ela é muito consoladora nesse aspecto, porque ela nos dá as ferramentas para compreender e vivenciar isso da melhor forma possível, né? Mas outra questão, Patrícia, que eu queria trazer hoje, porque é interessante, esse nosso tema, hoje, que já tinha sido aprazado há algum tempo, né, mas caiu na semana de finados também, e como uma pessoa comentou aqui lá no começo, eu acho que era Ineide, que também é trabalhadora da casa, que nós fazemos parte, que é o Núcleo Espírita Seara de Luz, na cidade de Currais Novos, Rio Grande do Norte, que tá prestes a fazer 50 anos de atividade, é uma das casas mais antigas aqui do estado do Rio Grande do Norte. Aí ela falou assim também sobre os desencarnes coletivos. Então, aí eu pergunto a você, são temas que, quando acontecem, despertam também esse temor da morte, né? Os desencarnes coletivos, como foi o caso da própria pandemia do coronavírus, não só no Brasil, né? Como no mundo, e também acontece com relação aos desencarnes de pessoas famosas, né? Então, com certeza você já deve talvez até ter falado em alguma outra live também, mas essa semana, né, o tema relacionado à morte no Brasil foi o da cantora goiana, a Marília Mendonça, né, que era muito conhecida, muito famosa, e aí, como tinha muitas pessoas que a conheciam e que eram fãs do seu trabalho e dela como pessoa,
ficaram muito sentidas. E aí muitas dessas pessoas, nesses momentos cruciais, quando uma pessoa próxima a ela afetivamente, vamos dizer assim, desencarna em situação de violência, vamos dizer assim, no sentido de um acidente aéreo, né, que é uma morte violenta, né, uma morte violenta. E aí a gente sabe que a doutrina espírita também se debruça sobre isso, né? Eu queria que você falasse um pouco isso, sobre essa ideia desses desencarnes coletivos e também de pessoas famosas que provocam uma comoção nas pessoas, e aí parece que é nesse momento que as pessoas despertam e veem que a vida física realmente ela é muito fugaz, ela é muito efêmera, passageira, e aí as pessoas tentam refletir, né, sobre isso, não é? Assim, tem uma coisa que eu tenho aprendido muito na doutrina, e assim, aqui na casa, na Comunhão Espírita, eu já fui dirigente de estudo sistematizado da doutrina, e às vezes os alunos nos perguntam, né? Por que aconteceu isso? Por que aconteceu aquilo? Né? Qual o sentido de tantas pessoas? Por que tantas pessoas estão desencarnando pela Covid, como você fala dos desencarnos coletivos? E os espíritos são muito sábios, né? E os espíritos superiores, eles se portam dessa forma, né? Uma distinção que a gente tem para identificá-los. É assim que cada história, cada pessoa tem a sua história. Então a gente tem que ter muito cuidado com algumas explicações, com algumas explicações que se dá acerca de algumas coisas, porque a gente aprende na doutrina dos espíritos que cada um tem a sua história. No entanto, nós estamos juntos, o nosso processo de jornada na Terra é junto. Né? Nós vamos aprendendo uns com os outros, nós precisamos uns dos outros. E por vezes, juntos, nós fazemos algumas coisas que não são muito boas. Outras vezes, juntos, nós fazemos muitas coisas que são muito bacanas. Quando nós fazemos aquelas coisas que não são muito boas, nós vamos angariando dívidas juntos. Né? Então, se eu me junto com você, me junto com Erineide, né, que fez a pergunta, me junto com Erineide, me junto com outros trabalhadores da casa, e a gente se junta, não para ler o evangelho, mas para perturbar a vida de alguém, nós vamos angariando dívidas, nós vamos angariando enganos em relação a esse outro irmão. Porque a nossa jornada de aperfeiçoamento, ela implica em nós aprendermos a viver solidariamente. Nós vamos chegar a um momento que nós vamos nos amar a todos, como irmãos que nós somos. Nós ainda estamos aprendendo, mas nós vamos nos amar. E nesse processo, às vezes, nós ferimos uns aos outros, nós machucamos, nós usamos mal os talentos que temos, e por vezes nós fazemos isso de forma coletiva, em grupos. Nós nos unimos, né? Nos tornamos verdadeiras gangues espirituais, físicas, do bem ou de coisas não tão boas. Então, nós somos uma gangue aqui agora no Sertão Seridó, refletindo sobre Jesus, pensando, buscando angariar coletivamente aprendizado para a nossa vida. Mas a gente podia estar aqui planejando perturbar a vida de alguém, fazer algo de mal com algum outro irmão. Se nós todos somos irmãos, Deus não nos permite voltar para casa com as dívidas que nós angariamos uns com os outros. Aí ele faz com que a gente volte, com que a gente viva junto de novo, com que a gente tente acertar. E às vezes, nesse processo de reconstrução, de refazer caminhos, é necessário a experiência do desenlace do corpo, juntos, porque aquilo que está provocando em nós o nosso desenlace é um processo semelhante ao que nós provocamos no outro. Vejam, não é porque eu pus fogo em alguém que eu vou morrer queimada, não é isso. Mas nós vamos criando provas, né? Lá no Livro dos Espíritos, quando nós escolhemos, ou os Espíritos nos ajudam a escolher a natureza das nossas provas, nós vamos vivendo experiências próximas daquelas que nós causamos nos outros. Eu vou tentar dar um exemplo. Eu hoje vivi uma situação no trabalho que eu achei assim, eu falei, nossa,
que coisa horrível a gente chegar num momento do trabalho e a gente parecer que está sendo descartado, que a gente não é útil. Aí eu comecei a pensar num momento em que eu agia assim, com um colega de trabalho, que estava na hora dele ir para outro lugar, e eu comecei a achar descartável. Eu estava vivendo uma experiência para me dar a oportunidade de compreender o sentimento que eu provoquei nele. Não para me castigar, mas para eu aprender o quanto aquilo dói, o quanto aquilo é difícil, o quanto eu posso oferecer para o outro um outro sentimento. Então, por vezes, essas experiências difíceis que nós vivemos juntos têm esse propósito. Não é de nos castigar, Deus não nos castiga. Mas, às vezes, nós realizamos coisas conjuntamente que nós precisamos viver a experiência daquela dor que nós geramos no outro para a gente entender o quanto dói, para a gente entender o quanto é difícil e para a gente ter a condição de, entendendo o quanto é difícil, ter uma nova oportunidade para transformar aquilo. Então, quando nós nos juntamos e fazemos algo que não é tão bom, nós também nos juntamos para aprender a reparar aquilo. E, às vezes, isso se apresenta, se materializa nesses desencarnes coletivos. Então, esses irmãos que têm desencarnado nesse momento com a pandemia, existe uma história que os une, existe uma relação que os une, e existe um sentido para a vida deles, esse processo de passagem para a vida espiritual dessa forma, para consolidar neles, coletivamente, esse aprendizado. Porque a nossa jornada na Terra não é uma jornada individual. A gente não está numa corrida que quem chegar primeiro ganha. Não. A gente está numa corrida que todo mundo tem que chegar. E o que os nossos irmãos espirituais mais evoluídos fazem? Eles já chegaram. Aí o que eles fazem? A gente lá atrás na corrida, eles voltam para nos ajudar, para a gente poder chegar junto. Então, como nós estamos interligados uns aos outros, em alguns momentos nós vamos viver essas experiências interligadas, porque elas fazem sentido na nossa jornada, no nosso processo evolutivo. Jamais como castigo. E uma outra coisa, né, que você sinalizou em relação à questão do desencarne, né, que foi a segunda parte da sua pergunta. Você me lembra, Wesley, para eu não me perder aqui, senão eu vou viajar. Isso. Exatamente. Você falava sobre a questão do... Repete para mim a pergunta? A segunda parte. Deixa eu lembrar aqui agora também. A gente falou bastante coisa, né? Aí a gente falou dessa questão do desencarne coletivo, e você... Coletivo e de pessoa famosa das pessoas também. famosas, né? Então, assim, aí essas questões das pessoas famosas tem a ver um pouquinho com o que a gente passou rapidinho na fala, porque, assim, nós somos muito presos a esse mundo material, né? Eu vejo assim, eu acho que a gente é igual um carrapato, não sei. Eu sou de Minas, mas por muito tempo eu nunca tinha visto carrapato. E teve um surto de carrapato aqui no jardim zoológico aqui, e uma vez eu fui passear lá e eu vim de lá com carrapato. Gente, o negócio gruda na pele do jeito, né? E a gente faz assim, com as coisas materiais. A gente gruda nas coisas materiais, só que elas se vão, elas acabam, e a gente gruda naquilo, né? Eu estou falando, e aí vou falar das pessoas famosas, como você falou. É uma artista que comovia com a sua música. Eu mesma, quando eu vi a notícia, eu falei, nossa, não é possível. Semana passada eu tinha visto num programa, numa alegria imensa. Aí eu me lembro sempre de uma passagem do Antigo Testamento, que a gente, para morrer, basta estar vivo. É isso que está escrito lá. Então, basta estarmos vivos para o corpo morrer. E é claro que a gente se comove, porque a pessoa famosa é aquela pessoa que a gente vive a vida dela, né? A gente participa, compartilha. Essa cantora mesmo, né, que você comentou, ela tinha o hábito de compartilhar, de falar com seus fãs, de estar ali próximo. E aí a gente vai vendo uma pessoa simbolizando nela as nossas próprias conquistas, né? Que é o que a gente faz com o ídolo. A gente vai idolatrando as pessoas, ela vai simbolizando as nossas conquistas, ela vai representando aquilo que a gente gostaria. Porque nós vamos chegar a um momento que nós vamos aprender que o nosso culto
é ao Pai. Só que até a gente aprender a cultuar Deus, a gente vai fazendo esse treino, e a gente vai cultuando as pessoas, e a gente vai dando a elas valores, né, que nós vamos atribuindo pelos nossos sentimentos. Então, essas pessoas famosas são essas pessoas que partilham, a gente partilha das suas vitórias, das suas conquistas, sua vida difícil, sua luta, e elas vão congregando esses nossos sentimentos. E como elas se parecem gente da nossa família, quando elas partem, a gente sofre também. E é uma comoção enorme, né? Alcança tantas pessoas. Eu me lembro, quando a Ayrton Senna desencarnou, o quanto eu chorei, o quanto eu senti, parecia um irmão. Até que a gente vai aprendendo que esse irmão que a gente ama tanto, essa criatura que a gente ama tanto, e não tem problema nenhum a gente amar e desejar o melhor para ela também precisa receber nesse momento que ela faz a viagem antes da gente, o nosso melhor sentimento. Ah, eu vou ficar morrendo de saudade de você, mas eu vou lembrar da sua música, porque essa música me alegrava, porque essa música foi feita, teve uma brincadeira, porque essa música me... Para que esse sentimento, essa energia possa alcançar esse irmão no outro plano, sem perturbá-lo, né? Então a gente tem esse processo de ir idolatrando pessoas, porque é o nosso processo de aprender a cultuar também, colocar de fato no lugar de destaque o Criador. Mas a gente ainda é preso às coisas materiais. Então a gente cultua, porque a gente quer compartilhar das vitórias delas, que são um pouco nossas, das conquistas delas, que são um pouco nossas, a família dela é um pouco nossa. É esse processo que a gente vai fazendo. Porque aí eu volto à questão do processo, a gente está nesse aprendizado de aprender a olhar para o outro e ver que o outro é meu irmão, tem as suas conquistas, eu tenho as minhas, tenho os seus direitos, eu tenho os meus. Então nos comove porque a gente traz essa criatura para dentro da nossa casa, né? E a gente vai compartilhando, vai falando com ela, né? Quantas vezes a gente conversa com os nossos ídolos, né? A gente, através da música, e isso nos comove. E aí é verdade o que você falou. Quando isso acontece, essas pessoas não estão mais entre nós, porque nós achamos que algumas pessoas não se vão, porque a gente está lá atrás achando que a morte é castigo. Então, as pessoas que a gente ama não merecem ser castigadas. Até a gente aprender que morte não é castigo, morte é processo natural. E aí, como a gente acha que morte é castigo, elas não vão nunca morrer. E se elas morrem, se o corpo físico não está mais aqui, eu não consigo mais ver, eu me deparo com a grande verdade. Isso aqui que vocês estão vendo é finito. Isso aqui que vocês estão vendo vai perder a vida orgânica um dia. Não vai existir. Mas a Patrícia, o espírito que hoje está se manifestando na forma de Patrícia, esse vai continuar existindo. Então, que a gente possa lembrar da Marília Mendonça e dos nossos ídolos com muito carinho e permitindo a eles continuar a sua trajetória. Porque Deus é muito perfeito. Se são 25 anos, se são 26 anos, não é pouco tempo, é o tempo necessário. É claro que a gente respeita a dor dos familiares, esse sentimento de ausência que vai demorar um pouco a se organizar, e a gente deve muito vibrar por eles, fazer prece para que eles possam se reequilibrar. Mas é hora dela continuar a jornada dela, encantando de outra forma, socorrendo irmãos de outra forma, continuar, seguir em frente, porque a vida não acaba, né? Ela é imortal como nós somos. Ela só vai deixar de estar conosco, como Marília Mendonça, como Elis Regina, como os Mamonas, como o que quer que seja. Mas sim, é uma ótima oportunidade para a gente se lembrar que esse corpo é finito e que a morte não é castigo, mas ela nos visitará a todos um dia, cada um a seu tempo. Opa, gostei da análise. Maravilha, Patrícia. O pessoal está comentando aqui, Erineide e Evânia, live super esclarecedora, nosso amigo Marcílio. Muito bom, Patrícia, gratidão pelas reflexões. Mari Santos, adorei a live. E já nos encaminhando aqui para o final, o tempo passa rápido nessas lives, nesse mundo virtual, né? Eu acho que por ser um papo tão esclarecedor e tão rico de informações, que é falar sobre a doutrina espírita, sobre essas análises das coisas contemporâneas, nessa ótica tão consoladora.
e esclarecedora. Patrícia, então eu vou passar a palavra para você, fazer suas considerações finais, também já agradecendo sua imensa generosidade de estar aqui com a gente. Eu agradeço a todos, eu passei rapidinho o olho ali pelas mensagens, né? Vocês são muito caridosos, fraternos, gentis, e essa energia nos alcança, essa maravilha da internet de eu poder estar aí no Rio Grande do Norte falando com vocês, é uma alegria imensa, é uma oportunidade enorme para o meu estudo, para o meu aprendizado, né? A irmã que falou sobre a nossa postura espírita, né? Tudo isso que eu estou falando aqui, compartilhando com vocês, é primeiro para mim. O ouvido mais próximo da minha boca é o meu processo de aprendizado, de lembrar disso, de aprender, de consolidar em mim a certeza. E é sempre um tema que nos inquieta, sim, que nós devemos sempre pensar nele. Eu convido a todos, como eu falei do Richard Simonetti, aquele livro Quem Tem Medo da Morte, é um livro lindíssimo, simples, para que a gente possa entender que nós somos tesouros de Deus. Nós somos aquele colar de pérola que Deus colocou nas mãos dos nossos pais para eles cuidarem. E chega uma hora que Deus vem e diz, eu preciso do meu tesouro de volta. E aí a gente volta para junto do Criador. E é muito importante que a gente pense em como nós estamos vivendo a nossa vida, para que esse nosso retorno seja um retorno abençoado. Porque tudo que os nossos irmãos que estão no plano invisível, torcendo por nós, vibrando por nós, eles querem que a gente volte muito melhor do que quando nós chegamos aqui. Porque nós chegamos aqui com algumas tarefas para realizar. E é maravilhoso quando a gente realiza e volta, e eles vão nos receber de braços abertos. E às vezes a gente volta ainda em condições difíceis, mas a gente sempre tem uma oportunidade. Então eu quero dizer para você que está aí, que a vida vale muito a pena. A vida é maravilhosa, é uma bênção, com todas as dificuldades que a gente possa estar vivendo. E vai chegar um momento que a gente vai poder voltar para casa e olhar e ver tudo que a gente fez, o quanto a gente angariou de tesouros espirituais para a nossa jornada. E aí a gente vai voltar, vai se reencontrar com aqueles que amamos. Porque a vida não acaba. A vida é uma vida sem fim. Porque Deus nos criou, Ele nos ama de um jeito tão inexplicável, que Ele nos criou para a gente viver para sempre. Para sempre. Por isso que nós somos imortais. E a gente precisa dar sentido à nossa imortalidade. Com o amor que a gente está aprendendo a desenvolver pelo outro, com a caridade que a gente está aprendendo a desenvolver um pelo outro, o perdão que a gente é convidado a exercitar a cada dia, a tolerância, a paciência, a benevolência. Então, viva a sua vida da melhor maneira que você puder, para quando Deus bater e falar, filho, volta, você está em condição de voltar e reencontrar o Pai na melhor forma que for possível. Fiquem em paz e eu que agradeço profundamente o convite. É sempre uma grande alegria atender a esses convites e eu faço com muito carinho. Um beijo ao coração de vocês e quem sabe até uma outra oportunidade. Muito bem. Patrícia, e só por acréscimo de generosidade, nós gostaríamos de pedir a você que fizesse uma prece de encerramento para a gente. Pode ser? Faço. Querido Mestre Jesus, nós te agradecemos pelo encontro entre irmãos na noite de hoje. Agradecemos pelo amparo dos nossos amigos espirituais que amorosamente cuidaram para que nós estivéssemos aqui. Agradecemos, Senhor, pelo teu consolo, pelo teu socorro às nossas súplicas do dia. Pedimos que abençoe a cada irmão, a cada irmã. Nos ajude a renovar em nós a perseverança, a coragem, para vivermos com amor, com alegria, com dedicação, cada dia da nossa jornada terrena, valorizando a vida que o Pai nos deu de presente e ajudando e nos ajudando a cuidar do jardim do nosso coração, para que nele floresça a bondade, a benevolência e o amor. Mestre querido, ajude-nos a todos os dias a aceitar a tua mão estendida e a caminharmos contigo, confiantes no reencontro
quando não mais estivermos aqui no plano físico. Abençoa cada um de nós, abençoa essa casa que nos acolhe vibracionalmente neste encontro da noite, abençoa os seus trabalhadores e nos ajude, Mestre, hoje e sempre, a sermos contigo. Que assim seja. Que assim seja. Muito bem. Obrigado, Patrícia. Uma boa noite para você. Boa noite para todo mundo que acompanhou a gente. Continuem acompanhando as atividades do canal Seridó Espírita, porque há lives todos os dias. Então, até a próxima, meus amigos e minhas amigas. Fiquem todos com Deus. Até.